Já entrou, velho. Boa noite, boa noite. Autorizei, velho. Ué, Ah, fala, sou professor pontual, bicho. Fernando. Tudo bem? Peixoto, e aí, meu velho, como é que tá? Tranquilidade, e você? Ah, aqui preso, né? Não sou do INE, É tô por, preso. é por um bem maior. Ah, Oleiras aí, É, entrou aqui. queridão. Grande Oleiras. Isso. Grande parceiro. Tá entrando o pessoal aí. Ó, o Júlio aí. Robério, Runner. Todo mundo querendo saber da cerveja. Pois é. Sabia que ia dar Ibope. Seguinte, ô Pellegrini. é, Vou ter que fazer com a câmera na mão assim, porque eu vou mostrar uns Ah, legal. equipamentos aqui. Espero que não fique dando labirintite aí, quem estiver assistindo. Não, legal, legal, legal. Boa ideia. Ah, Sandrão, Tiagão, Júlio aí. Adriano, maneiro. A galera tá chegando. Pessoal, o povo todo entrando aí rapidinho, velho. Vamos esperar um pouquinho, né? Geralmente espera. Quanto tempo a gente tem, Pellegrini? Nós temos em torno de 50 minutos. Falou. E você tem esse cronômetro aí? Tenho. Tá. Você que criou a sessão, você tem, né? É. Entendi. Você De também luz tem. aqui tá bom. Eu não tô daqui, não tô Aí vendo em isso cima no não. Instagram não tem escrito vivo? Tem, mas não diz quanto Aí você tempo. aperta, você aperta nesse vivo aí tem a contagem Hum. regressiva. Ah, vivendo e aprendendo. Ó, o Rodrigão aí, cara, o Rodrigo, esse garoto que acabou de entrar aí. Chamei de garoto mesmo. Rapaz, o jovem companheiro da serva aí, a maior autoridade brasileira em Kveik, ou Kveik, né? Tanto faz, né? É um fermento que pode trabalhar em temperatura ambiente, mesmo nas temperaturas aqui, a gente aqui do Brasil, sem produzir off flavors. O Pô, cara manja muito, cara. O cara manja muito e é uma pessoa maravilhosa, um grande amigo, um sujeito que eu tenho uma admiração enorme. Entrou aí. pô, legal, Beijão, meu amigo. Márcia legal, Dardari, aí. legal, legal. Legal, galera dizendo presente aí, maneiro. Ah, exagerado. Exagerado nada, rapaz. Você é referência nacional. Bom, bem-vindos aí à minha cozinha. Eu achei que era o melhor lugar para fazer essa live. Não, tá legal. Daqui a pouco eu te apresento aí. Estou esperando dar 5 minutos. Show. Aí a gente Tem começa. algumas das pessoas que estão aí já fizeram cerveja comigo aqui nessa cozinha. O Mac bebeu disse que sua cerveja é excelente, pô. Viu só? Alguma coisa tem que fazer de bom, né, Peregrino? Você faz tudo de bom, desde modéstia. Modéstia é Flórida. Deixa eu trazer. Deixa eu mostrar uma pessoa aqui para você. Vem cá. Carlinha tá Vem aí? cá. Claro. Doida para não aparecer. Olha lá. Cadê meu artigo? Tá me enrolando há 2 anos aí. Boa! Ele está perguntando do artigo. Tchau. Já se mandou. A última vez eu perguntei a ela, cadê o artigo? Tem 4 meses, 5. Não, estou corrigindo. Olha o Geraldinho aí. Geraldinho é percussionista da minha banda. Ah, legal. Grande figura, gente finíssima. Pô, mas tu também foi cruel, hein, Pelegrini? Cobrar o artigo assim ao vivo, ao vivaço, assim, em Pressão, rede. pressão, Vral, pressão. ela, olheiras ali, vral. Brincadeira, cara. Pô, tadinha da menina. Sangrou até o nariz ali, deu uma hemorragia nasal, né? Tamanho, o vapor que você deu, né? Não, ela mandou um artigo, acho que foi em fevereiro, janeiro, fevereiro. Aí eu dei uma corrigida, faltava pouca coisa, cara. Tá bonito o trabalho. Não, ela mexeu. Acho que tá com a Heloísa. Tá com a Heloísa, cara. Ah, já tá com a Heloísa. A bola tá com a Heloísa. Cobra lá que ela também foi sua aluna, né? Vou mandar. Não foi não, foi não. A Heloísa foi não. Aí o Caio Sparenberg, aí um hidromeleiro, ele faz uma bebida, não sei se você já ouviu falar, hidromel, uma bebida fermentada a partir de mel. Rob Hood, né, Fantástico. velho? Pode crer. Rob Bebida Hood. difícil de fazer, cara, difícil pra caramba. O Frei É, Tuck, não era o Frei Tuck que fazia? exatamente. Ivan, grande Ivan,
Ivan é um chefe que eu conheço, aí, um sujeito que tem uma mão para gastronomia. Gastronomia e cerveja tem tudo a ver. Então, meu velho, Andam juntíssimos. Adriano, grande vamos Adriano. marcar. Quando eu O tiver Adriano o Adriano em Corrêa, que Niterói. entrou aí agora, é CEO da Cerveja das Tia. Pronto. Vou marcar em Niterói, na minha casa, um encontro do pessoal que faz comida, do pessoal que faz cerveja, para a gente fazer uma degustação. Demorou. Pronto. Demorou. O problema é que eu não bebo. Eu não bebo, Pelegrini. Eu só minto um pouquinho. Só minto um pouco. Tu bebia no tempo de aluno, velho. E muito. Porra, muito não. Porra. Gabriel, e maneiro. Márcia, que legal. Maneiro. Galera dizendo presente. Peguei, vamos mandar pirão aí. Já tem 30 pessoas, cara. Pô, tem gente pra caramba. Ó, eu gostaria de agradecer aí o professor Fernando Peixoto, do IME. Não falei seu apelido, hein? Gostaria de agradecer a presença dele. Legal pra caramba. Gostaria de agradecer o Christian Brito, que fez a arte aí da chamada. Ele está sempre me ajudando aí. E bola para frente. Tá com você, professor Fernando. Show de bola. É assim? Total liberdade? Tá ferrado. Não vai falar mais hoje, Peregrini. Fala o que você quiser, velho. É contigo. O show é seu. O que aconteceu? O show é seu. Há uns quase 10 anos atrás, já estava fazendo outro dia, estava fazendo essas contas, eu comecei a me interessar pelas cervejas. Eu não gosto de chamar cerveja artesanal, eu gosto de chamar de cerveja especial, cerveja gourmet. Só para diferenciar das cervejas de combate. Não que não existam cervejas de combate muito boas. Comecei a me interessar. Eu vi que é um produto que tem muitos aspectos diferentes, né? Um produto que permite uma degustação muito maneira, muito bacana, né? Que você consegue sentir muito prazer, aproveitar bastante uma sessão de degustação sem beber muito, porque é uma bebida muito dimensional, né? Ela tem vários aspectos, né? Você tem maltosidade, tem amargor, tem o teor alcoólico, tem corpo, né? Se for cerveja escura, pode ter mais um eixo aí, inaugurando mais um eixo aí, tem torrado, quão torrada ela tem, né? Quanto torrada ela tem. Então a cerveja é uma bebida muito multidimensional. E aí proporciona uma experiência muito legal, muito completa de degustação, que você acaba bebendo menos, né? Você acaba bebendo menos e melhor. Via de regra, não é uma bebida com alto teor alcoólico, só existem algumas com elevado teor alcoólico, mas vinho aí já quase que é o dobro, né? É quase o dobro das cervejas. Não raro, 3 vezes o teor alcoólico. O vinho é uma bebida muito complexa, muito bacana, um universo muito legal, mas é uma bebida que acaba permitindo uma degustação mais... Enfim, eu gostei de experimentar as cervejas. Aí comecei, como todo leigo, né? Começa a ler aquilo. E aí eu comecei a ver que era possível fazer. Quando eu vi que era possível fazer, eu falei, não, cara. Aí eu falei, não, então, pô, eu posso fazer isso? Então eu vou começar a fazer esse negócio. Fiz um curso com a galera da Confraria do Marquês, uma galera muito legal, voltado para o hobby. Voltado para o hobby, tá? Então era um curso de cerveja de panela. Depois eu até fiz um curso no Senai de Vassouras. Infelizmente essa unidade não existe mais. Era uma unidade industrial, você fazia uma cerveja, você fazia práticas industriais lá, volumes compatíveis com de uma fábrica de bom porte para cerveja especial. Bom, então, fiz esse curso com a galera da Confraria do Marquês, me apaixonei. E você vai ver, galera que foi engenheira química vai entender por que eu me apaixonei. Que tem tudo a ver com a profissão da gente. Tem tudo a ver. É um processo muito seguro para se fazer em casa. Envolve os aspectos, muitas operações unitárias, vamos falar, não gosto muito desse termo não, mas existem muitas operações da indústria de processamento que a gente tem que lançar mão para fazer uma cerveja. Você tem, falando rapidamente, mas eu vou esmiuçar depois, você tem moagem, né, cominuição, com alguma análise granulométrica, é importante a granulometria do grão depois de moído. Você tem microbiologia e enzimologia industrial, você tem reações químicas, né? Então você tem reatores, você tem escoamento em meio esporoso, transferência de calor, termodinâmica. Então, para engenheiro químico, é um processo muito bacana. Poder fazer em casa e ainda beber o produto, impossível não se apaixonar, né? Aí comecei a olhar esses aspectos técnicos, né? Além do aspecto,
vamos dizer, gourmet da parada, né? A parte sensorial, comecei a me interessar pela parte técnica. Encontrei, é óbvio que eu acabei encontrando mais uns 2 ou 3 colegas da escola de engenharia, né? Encontrei 2 colegas da escola de engenharia, mas tinha mais gente na UF, e ele falou, pô, vamos estudar esse troço de modo científico, né? E a gente levou isso para a UF, na época eu estava na UF, e a gente implementou um projeto lá, teve uma parceria legal com a Prefeitura de Niterói, a gente ajudou a criar uma lei de incentivo à instalação de cervejarias na cidade. A Prefeitura depois disponibilizou um edital para projetos de pesquisa na UF, e a gente pegou, a gente ganhou com o nosso projeto voltado para pesquisa, capacitação de recursos humanos, desenvolvimento de tecnologia na área de cerveja. Então a gente teve essa parceria com a Prefeitura e a coisa começou a evoluir, comecei a estudar esse negócio de uma maneira mais séria. Uma parceria também muito boa com a professora Karen, você conhece lá da Escola de Química. Todo dia eu lamento não ter aproveitado tanto quanto eu poderia a parte de microbiologia. Não foi. Faço aqui o meu agradecimento à galera do DEB, Selma, em particular, a Ney. Não vou citar nomes porque é sempre uma ingratidão, né? Mas eles eram muito bacanas, muito competentes, mas na época não era algo que eu me interessava e acabei perdendo essa oportunidade. Então eu tenho uma lacuna de microbiologia e enzimologia industrial que a Karen acaba me ajudando bastante. Eu tiro muita dúvida com ela. Bom, mas vamos meter o pau aqui. Então, o que é o... Deus queria que a gente fizesse cerveja. Tá? Tem tudo no grão para fazer a tal da cerveja. No grão você tem a matéria carbonácea, você tem as enzimas e você tem até o meio filtrante, que é a casca do grão. O malte, ele não é um grão, ele é um estado do grão. Né? Vários grãos malteiam, alguns malteiam mais fácil do que outros. Né? O malte, por excelência, é o malte de cevada. Então o pessoal pega o grão de cevada, aqui um exemplo. Tá? Esse aqui é o malte Marisotter, é um malte base. Deixa esse grão germinar até um determinado ponto. Nessa hora que no estágio que eles interrompem, essa germinação interrompida por calor, secagem do grão, mas nesse processo de germinação incipiente, uma série de coisas acontecem. Primeiro, quebram-se estruturas lá de proteínas e disponibiliza o amido. O amido fica disponível para as transformações que vão acontecer. Além disso, uma série de enzimas são disponibilizadas também, e aí o homem vai e seca esse grão. Secando esse grão, ele interrompe essa germinação e o grão fica ali com aquela matéria carbonácea e as enzimas prontas para serem usadas. É claro que se essa secagem seguir até pontos mais extremos, né, você pode obter os grãos torrados, os grãos caramelo, os grãos cristal, grãos que trazem, além da matéria carbonácea, eles trazem também cor, sabor, né, aroma, flavors de um modo geral. Quanto mais você torra o grão, quanto mais você aquece o grão, mais você perde enzimas, as enzimas são desnaturadas, tá? Então você não pode fazer uma cerveja só com maltes chamados especiais, aqueles maltes que tem cor, aroma e tal coisa. Você precisa desses maltes base que tem enzimas, né? Os maltes que são secos de uma maneira mais incipiente. Então, por excelência, os maltes base são o Pilsner, o Pale, esse Marisotter, que é uma variação, o Viena tem bastante enzima também, então você consegue disponibilizar enzimas para converter o próprio grão e os especiais que estão juntos. Bom, então, depois da malteação, isso normalmente é feito numa empresa que só faz a maltearia, né? A maltearia produz os maltes, disponibiliza, é um material, quase que uma commodity. Isso é comprado pela cervejaria. Algumas cervejarias, grandes cervejarias, são verticalizadas, então elas têm maltearias, por uma questão até de escala. E entra na primeira etapa, já na cervejaria, que é a moagem. Você vai me dando uma parcial do tempo aí, tá, cara? O Munique, o Lori lembrou aí, o Munique. Lori, para mim, um dos cervejeiros mais talentosos de Niterói. Então, a primeira etapa já dentro da cervejaria é a moagem. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou tentar. Tá? Vai todo mundo invadir a minha cozinha. Esse aqui é um moinho de rolos. Tá? É o moinho mais usado. Ele tem, obviamente, adivinha, rolos, 2 rolos, né? Moinho de rolos tem rolos. Que legal, né? Então, e o afastamento, um rolo é motriz e o outro é bobo. Gira junto com o grão passando ali. Aí tem de 2 rolos, 3 rolos, por aí vai. O afastamento entre os rolos vai ditar o grau de cominuição
que você consegue. Bom, isso aí já tem um primeiro impacto, né? Quanto mais fino você moer, mais eficiência você tem na extração do amido, da conversão do amido em açúcares de interesse. Quanto menos você moer, menor a eficiência. Mas tem um motivo para moer o mínimo, assim, tem um compromisso aí, que eu já vou chegar nesse compromisso. A moagem já é uma etapa bem crítica, tem que haver uma distribuição de tamanho de partícula ideal para uma etapa que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas o importante, eu queria falar desde já, é que a casca do grão tem que ficar inteira, mais inteira possível. É importante preservar a casca do grão, expor a matéria carbonácea e, exatamente, como a Fernanda falou ali, na Xará falou, tem que manter a casca íntegra, porque a casca vai ser o meio filtrante de uma etapa posterior. Então aí nós já temos uma primeira etapa de engenharia, né? Comminuição, análise granulométrica. Em algumas ocasiões, né? Em alguns processos, algumas cervejarias optam por umedecer um pouquinho esse grão e fazer a chamada moagem condicionada, né? Aí a casca fica menos quebradiça, fica menos friável, né? E você consegue uma moagem mais legal. Tem fábrica que até faz essa moagem condicionada com vapor de água, né? Bom, aí a primeira etapa depois disso é jogar esse grão moído, né, na água, a água primária chamada, né? Strike water que o pessoal fala. Isso é feito numa panela que tem, olha, tá dando para ver aí um fundo falso? Dá. Aqui em casa eu faço isso numa panela que tem um fundo falso. Nas chamadas cozinhas... Peraí, a gente vai falando a terminologia, nem se toca, né? A parte quente do processo nas fábricas é chamada de cozinha. Tá? Então, quando eu falar de cozinha, é a parte quente de uma fábrica, de uma cervejaria. Então, as chamadas cozinhas tribloco, que tem 3 panelas. Outra, os vasos quentes são chamados de panelas na indústria cervejeira. Tá? Então, nas cozinhas tribloco, você tem 3 panelas. Na primeira panela, não tem o fundo falso. É um CSTR. Não é um CSTR, é um batelado agitado, desculpa. Não é um CSTR, é uma batelada com agitação. É um tanque e tem uma agitação, certo? Uma agitação contínua ali para intimizar ao máximo o contato da água com o grão, né? Para promover a transferência de massa. Bom, aqui nós temos uma primeira conta de termodinâmica para fazer, que é qual a temperatura que eu tenho que aquecer a água para quando colocar o grão chegar na temperatura que eu quero. E hoje eu vou falar das temperaturas que eu quero. Para a galera os alunos de engenharia química que estão assistindo aí, geralmente se usa 1,5 litro de água para cada... 2,5 litros de água para cada quilo de grão, que eu costumo fazer aqui, 2,5 litros de água para cada quilo de grão. E o grão, a capacidade calorífica do grão é 1/3 da capacidade calorífica da água. Então já dá até para fazer a conta de qual é a temperatura que a água tem que estar para a gente jogar um grão que está na temperatura ambiente e obter a temperatura que a gente quer. Ok? Pellegrini, você está me vendo legal? Parece... Não, achei que você tinha travado. Só botei uma pergunta. Anotando as perguntas. Eu botei umas perguntas tá bom. aqui. Bom, então, qual é o objetivo em termos de temperatura? Ativar as enzimas que a gente quer. O grão tem várias enzimas. Às vezes você não quer que algumas delas trabalhem. Não dá para voltar. O caminho é sempre subindo a temperatura. Então, falando de baixo para cima, as temperaturas mais baixas, ali em torno, se eu não me engano, de 45 graus, você tem as beta-glucanases. O que as beta-glucanases fazem? Elas, adivinha, quebram o beta-glucano. Beta-glucano é goma. Se você deixar as gomas inteiras, depois você não consegue filtrar. Vira um pudim. Então, grãos que têm muito beta-glucano, precisam passar por esse repouso da beta-glucanase. Precisam visitar essa temperatura de trabalho da beta-glucanase. Grãos que têm muito beta-glucano. Aveia, mingau de aveia é viscoso, né? Mingau de aveia é pudinzento, né? Trigo tem muito beta-glucano. Centeio é um inferno. Centeio tem beta-glucano pra cacete. Faz um pudim infernal. Então, se você tem um teor elevado de grãos com beta-glucano, vai fazer uma parada a 45 graus aí, na temperatura das beta-glucanases. Subindo a temperatura, nós visitamos aí a região das proteolíticas, das enzimas proteolíticas.
Qual é a das proteínas? As proteínas de muito alto peso molecular, elevado peso molecular, elas dão a chamada turbidez a frio. O que é turbidez a frio? É aquela cerveja que fica cristalina quando ela está quente e você gela, ela fica turva. Então, se você não quer esse efeito, você vai ter que visitar a temperatura das proteolíticas para quebrar essas proteínas e jogar o peso molecular médio das proteínas para a região menor. As proteínas de médio peso molecular, elas são boas, porque elas dão a retenção de espuma. Aquela espuma bonita que fica ali. A espuma ela tem um papel importante na degustação, mas ela também protege a cerveja de oxidação. Ela faz ali uma barreira para a produção, para a oxidação do produto. Se você, todavia, gostou? Todavia? Pô, mandei bem. Todavia, contudo. Se você continua usando as enzimas proteolíticas, né, se você fica muito tempo na temperatura das enzimas proteolíticas, você começa a gerar aminoácido, certo? Você destrói a retenção de espuma, você deixa de usar um componente que poderia ajudar na retenção de espuma e começa a gerar muito aminoácido. Muito aminoácido, lá na frente, na fermentação, vai dar muito nutriente para a levedura e a fermentação vai ficar muito exuberante, isso pode não ser interessante. Então, essa é a faixa das proteolíticas. Você pode pular, se você quiser uma cerveja turva, ou se os seus grãos não têm muita proteína, você não precisa passar por aí. Certo? Próxima temperatura. Próxima temperatura é da beta-glucanase, da beta-amilase. Beta-amilase é uma enzima que começa ali, se eu não me engano, 62, até uns 66 graus. O que a beta-amilase, meu Deus, beta-amilase faz? Ela quebra o amido, que é a matéria carbonácea original do grão, polímero lá de açúcares. A beta-glucanase, ela corta, pelo mecanismo de ação, ela corta o amido como se fosse um sushiman, gerando pedacinhos pequenos. Se o açúcar é pequeno, o que acontece? Ele é metabolizável pela levedura. Então, a cerveja vai ficar seca e alcoólica. Porque não vai sobrar açúcar na cerveja. Todo o açúcar produzido, são as maltoses, vão ser fermentados e a cerveja não vai ficar com nada de açúcar residual, vai ficar sem corpo e alcoólica. Às vezes a gente quer isso. Né? Saison. Saison é um estilo extremo. Farmhouse Ale é extremamente seco e mais para alcoólico. Não quer dizer que você não possa fazer a cerveja seca e com pouco álcool, só botar menos grão, só botar menos malte. E tem contas para fazer, tá? Tem uns balanços de massa para fazer. Enfim, então beta-amilase. Subiu na temperatura, você vai para a região das alfa-amilases. As alfa-amilases, tu pulei algumas enzimas aí, tá? Que não são tão comuns. Você tem, por exemplo, lá no início, você tem um chamado repouso ferúlico, que é feito para gerar um precursor do 4-vinil-guaiacol, que dá o aroma de cravo na cerveja alemã. Tá? Enfim, pulei algumas enzimas que a gente não... Falei das principais. A alfa-amilase, pelo mecanismo de ação dela, ela corta o amido a moda cacete. Então pode gerar uma estrutura, né? um açúcar de uma molécula um pouquinho maior, que, portanto, não vai ser metabolizado pela levedura e vai sobrar. Se ele sobra, a cerveja fica com mais corpo e menos álcool do que você poderia esperar pela massa, eventualmente, de malte que você usou. Fazer um balanço entre corpo e teor alcoólico é o grande desafio do projeto de uma boa cerveja. O que você quer de corpo e o que você quer de álcool. Tá? Depois dessa temperatura, isso é tudo feito por aquecimento durante o processo. Você aquece a água, joga o grão. Beleza, aí você começa o histórico de aquecimento dessa mistura, né? Desse mingauzão aí. Falando de aquecimento, a maior parte das grandes cervejarias usa tanques encamisados, tá? Não é serpentina, é camisa. Camisa visitada por vapor produzido em caldeira. Mas existem alternativas para cervejarias menores, né? Porque a caldeira acaba gerando um problema, né? Você tem que ter alguém na fábrica que tenha curso de operador de caldeira. Você tem também problemas ligados à liberação, ao alvará de funcionamento da fábrica. Enfim.
Então as cervejarias menores às vezes optam por uma solução bacana pra caramba, que é a geradora de vapor, né? Que é bastante flexível para esse tipo de coisa. Não raro, cervejarias optam por aquecimento por resistências elétricas, né? Aí é uma questão de fazer estudo, né? Fazer um estudo para ver o que vai ficar melhor, né? Se vai ficar melhor gerar vapor, os impactos disso, é um estudo. Por isso que a mão de obra de engenheiro tem que ser bem remunerada, né, cara? Porque, pô, quem dá essa resposta é engenheiro, né? Não é, enfim, outra coisa, é engenheiro. Então, se vai fazer com resistência elétrica, né? Pô, tem que ver qual é a empresa de fornecimento de energia elétrica na tua região, qual é a política dela para esse tipo de coisa, pode tornar um projeto inviável. E até o caso mais simples, que eu particularmente sou fã, que é a chama direta, fogo direto. Se a fábrica é suficientemente pequena, eu sou o Sandrão da Dead Dog, que está aí me ouvindo, um grande parceiro, CEO, né, da Dead Dog, ele não curte muito aquecimento, a chama direta, né? E eu particularmente gosto muito, talvez por conta de eu usar a chama direta. Então é assim, com esse tipo de aquecimento, que você vai passando de uma temperatura para outra, tá? O Lorival falando aí para aquecer na força do ódio. Então você vai aquecendo, né, passando de um patamar de temperatura para outro, ativando as enzimas na medida que você quer. O teste para saber se o amido todo acabou é o teste mais bocoió do mundo, que todo mundo brincou disso quando era criança, pingou iodo na batata, né? Quando você pinga iodo na batata, o iodo que era amarelinho fica preto, meio violeta, né? Sinal de que ainda tem amido. Então a gente vai pegando a parcela do mosto e vai testando com o iodo para ver se ainda tem amido, né? E aí você vai trabalhando esse mosto. Depois de passar por todas as temperaturas, é comum fazer uma etapa chamada out, tá? Que é um aquecimento até lá 78 graus. Eu esqueci de dizer, a alfa-amilase fica frenética a 72 graus. Então, depois até 76, assim, acho que ela ainda... Sei, mas enfim, 78 graus é a temperatura clássica para fazer o mash out. A 78 você inativa todas as enzimas e você congela o perfil de açúcares do teu mosto. Você não tem mais nenhuma transformação. Além disso, você baixa sobremaneira a viscosidade do mosto. Nas fábricas, o que se faz? Depois dessa etapa, se bombeia esse mosto com grão, com tudo, ainda é um mingauzão, para uma panela que aí sim ela tem o fundo falso. Certo? Aqui em casa, essas duas etapas numa única panela. A mosturação com agitação com pá cervejeira ou recirculação contínua, tem gente, enfim, depende do que você quer, para fazer a homogeneização, né, para ter uma transferência de massa possível. Na fábrica, faz isso num tanque e joga para um outro tanque que é chamada tina de clarificação, que ela só tem o fundo falso. Tá? Então você joga aquela gororoba toda para essa tina de clarificação e nessa tina de clarificação é feita uma recirculação. Tá? Eu tenho uma bombinha aqui, isso aqui em casa eu faço, tá dando para ver? É uma bombinha centrífuga. Tá? Então isso é feito com a bombinha, a recirculação é feita na fábrica, tem um trechinho de tubulação transparente na fábrica e aí é uma questão de decisão a hora que vai parar de recircular, porque se você recircular demais também, você começa a ter resfriamento do mosto, o mosto começa a perder viscosidade, ganhar viscosidade, você pode começar a causar um empacotamento muito grande da cama de grãos e dificultar. Então, Pellegrini, meu professor, é nessa hora da recirculação que se justifica aquele cuidado com a moagem lá do início. Porque é nesse ponto em que as cascas do grão vão se depositar. Tá dando para ver aí? As cascas do grão vão se depositar no fundo falso. O fundo falso ele não é uma peneira, ele não é o filtro em si, né? Ele é um suporte. E quem promove a filtração é a casca do grão, que se você fez a moagem direitinho, a casca do grão vai ser competente o suficiente para fazer a clarificação que você deseja. Essa recirculação, então, aí nós temos escoamento em meios porosos. Escoamento em meios porosos. A formação da cama de grãos, pô, sinceramente ainda não tive coragem de pensar nesse assunto, mas deve ser lindo, porque você tem, é um sistema fechado, que você tem uma distribuição de tamanho de partícula, certo?
E aí vai ter os finos passando, mas até um momento em que isso não vai parar de acontecer, porque vai haver um empacotamento das cascas de grão. Quer dizer, fenômeno fantástico para estudar. E sob o ponto de vista operacional, difícil. Difícil na hora lá no vamos ver, é uma coisa que tem que ter muito compromisso. Veja, se a cozinha é tribloco, dry glassing, se a cozinha é tribloco, na hora que você tirou da primeira panela e jogou para a panela de clarificação, você já pode começar uma segunda abraçagem no mesmo dia. Então isso é muito comum. Você joga mais água, joga mais grão e manda pirão. Então, a galera que tem cozinha tribloco, tem uma cozinha, digamos, de 250 litros e o fermentador é de 500 litros. Porque ele faz 2 braçagens no mesmo dia. Depois que ele tirou da tina de mostura, jogou para a tina de clarificação, liberou a tina de mostura, joga mais grão lá e começa o pirão. Bom, recirculou até clarificar, a gente joga para o maior tanque. Deixa eu falar um pouquinho sobre material de construção. O mapa, né, o Ministério, quem fiscaliza, quem dá o registro para as cervejarias é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O mapa não autoriza nenhuma cervejaria a funcionar se os equipamentos não forem todos de inox. As minhas panelas aqui de casa são inox também, mas a maior parte da galera faz com panela de alumínio, não tem problema. Bom, tem aquela controvérsia, né? Há aquela controvérsia sobre o uso do alumínio, no qual eu não vou entrar. Mas, enfim, as mangueiras de silicone, a mangueira de silicone, engate rápido de inox, a vedação dentro do engate, Teflon, Viton, né? Teflon, Viton, no caso, no meu é de silicone também, as vedações internas. Então tem todo esse cuidado. Essa bomba centrífuga, ela é sem eixo, é magnética, tá? É bem legal, não conhecia. E o cabeçote dela é de inox, blindado também. Então tem todo esse cuidado com os materiais de construção. Depois que acabou a clarificação, se joga para a última panela. E quando eu falo de panela, eu estou falando da panela industrial também, que é a panela de fervura. Tá? Na fervura, vários processos são esperados, né? São conduzidos. Primeiro é a esterilização do mosto, porque até então você não passou de 70 e poucos graus e se tiver algum microbiologista aí, vai me depois sair. Tem micro-organismo que resiste, né? Que dirá... Eu dei uma travada ou tá me ouvindo legal? De vez em quando trava, mas dá para ouvir porque tem um retorno. Eu acho que você está no mute aí, ô Fernando. Acho que você está mutado aí, eu não te escutei. Tô não. De repente tem um delay aí. Bom, eu continuo sem te escutar. Bom, a gente começa a transferir o mosto para a panela de fervura. Esse mosto clarificado vai para a panela de fervura. E eu tinha esquecido, foi bom o Júlio me lembrar ali. Depois é feito esse primeiro mosto vai para a panela de fervura e é feito chamado esparge ou lavagem dos grãos. Então começa a entrar uma água quente por cima dos grãos para lavar o resto de açúcar que ficou nessa cama de grãos. Tá? Depois da clarificação, começa a jogar para a panela de fervura e é feita a lavagem dos grãos com água quente. Aqui em casa, eu preciso de um banco de água quente. Então eu tenho 3 panelas, mas eu não sou uma tribloco, certo? Eu tenho uma outra panela que eu uso apenas para manter um banco de água quente para fazer essa lavagem. Tá? Então, transfere-se o primeiro mosto para a panela de fervura e a água vem entrando por cima e lavando os grãos para levar até a densidade esperada. Todo o controle de processo é feito ou por densímetro ou por refratômetro, tá? Ou por densímetro ou por refratômetro. E aí, cara, são vários patamares aí de densidade que a gente acompanha para... Alguns são específicos do projeto e outros são fixos. Por exemplo, não é legal você lavar o grão até que a densidade fique abaixo de 1.010. Porque se você lavar, até que a densidade chegue a 1.010, você começa a extrair tanino da casca. E o tanino é desejável no vinho, mas não é bom na cerveja porque ele dá uma astringência que a gente não quer. Então, dizia eu, a gente transfere para a panela de fervura, vai lavando os grãos até que a densidade aqui comece a sair 1.010. Aqui a gente vai medindo a densidade para até obter a densidade pré-fervura, que aí depende de projeto para projeto. E aí não tem um parâmetro, depende do projeto que você fez. Bom, então agora sim vou falar da fervura, eu tinha antecipado um pouquinho.
Na fervura, o que se quer? Primeiro a gente quer esterilizar o mosto. As fervuras giram em torno de 1 hora, tá? Em torno de 1 hora de fervura intensa. Segundo ponto, evaporar o DMS. O que é o DMS? DMS é um composto chamado de metilsulfeto, que dá gosto de legume, né? Gosto e flavor de legume cozido, milho cozido, sabe aquele cheiro de legume cozido? Então a gente quer evaporar esse cara. Esse cara tem a temperatura de ebulição de 85 graus, então dá para... Eu acho que é 85, agora falando aqui me pareceu estranho, mas enfim. Temperatura abaixo de 100 graus. Então você consegue evaporar de uma maneira muito eficiente com fervura vigorosa, como diria o Alessandro, vigorosa, né, Adriano? Para evaporar bem, para transferência de massa, enfim. E o último efeito que a gente quer, o lúpulo lá para mim, é isomerizar os alfa-ácidos presentes no lúpulo, né? O lúpulo é uma plantinha maravilhosa, mais uma prova de que Deus queria que a gente fizesse cerveja. Porque o lúpulo, além de um aroma fantástico, um amargor muito agradável, sabores maravilhosos, ele também é o conservante natural da cerveja. Ele tem um efeito bacteriostático. Aqui tem o lúpulo, tá? O lúpulo é uma plantinha também de 2 sexos, igual é parente da maconha, e também assim, tá? Então ele é vendido aqui na forma de pellets, tá? Eu já peguei já. Um aroma maravilhoso. Tem um aroma, alguns são herbáceos, outros são frutados, cítricos, condimentados, enfim, cada um tem um aroma diferente. E ele tem os chamados alfa-ácidos, que são inerentes nele. O problema dos alfa, eles são amargos, né? Você botar o lúpulo na boca, você vai sentir um amargo. Só que o alfa-ácido, ele é insolúvel, Pellegrini. O alfa-ácido do lúpulo é insolúvel. E ele é isomerizado por temperatura para os chamados isoalfa-ácidos. E os isoalfa-ácidos são solúveis. Então, causa aquele amargor que fica perene na cerveja. Ele vai com a cerveja e não depositaria. Então, finalidade da fervura: esterilizar o mosto, evaporar DMS, isomerizar os alfa-ácidos. O companheiro falou ali, acho que foi Alexandre. Reação de Maillard. Reação de Maillard é aquela reação que dá aquela corzinha bonita na casca do pão. Proteína e aminoácido. Então, Maillard pode acontecer, às vezes não é desejável. Cerveja tipo American Standard Lager, né? Que são essas cervejas de combate que a gente bebe, que as pessoas bebem. Eu não bebo mais não, cara. Não quero mais não. Mas enfim, não vou nem falar nome nenhum. Mas cerveja que eu adoro, a Heineken. A Heineken é uma cerveja clara, né? Então a Maillard deveria... É interessante que a Maillard seja evitada. E o último efeito que se espera na fervura é a desnaturação térmica das proteínas que conseguiram chegar até ali. Tá? Então você consegue o chamado hot break, que é a desnaturação térmica das proteínas que chegaram até ali. Bom, não vou chamar de última etapa não, porque você vai lembrar de alguma coisa. A seguir se faz o resfriamento do mosto. Aqui em casa eu faço com um chiller de imersão. Esse chiller está subdimensionado, comprei pela internet, pandemia, tá? Mas enfim, está dando a conta do recado. Então aqui em casa eu faço por um chiller de imersão. Por que a gente tem que fazer esse resfriamento o mais rápido possível? Bom, deixa eu fazer um paralelo aqui que eu esqueci. Na fábrica, a panela tem uma chaminézinha. O DMS condensa na parede dessa chaminé e é coletado por uma calhazinha que tem aqui dentro e geralmente drenado para fora do tanque. Tá? O DMS, então ele condensa naturalmente na parede da chaminé. Aqui dentro tem uma canaletazinha assim que coleta esse DMS e purga para fora do tanque. Tá? Porque tem que ter chaminé, né? Não pode ficar um ambiente cheio de vapor, enfim. Então tem essa chaminé, esse duto, e aí nego faz essa malandragem para tirar o DMS. Então eu já estava no resfriamento. O resfriamento cumpre o objetivo de resfriar o mais rápido possível o mosto para que o DMS não continue a ser gerado, porque como você parou de dar energia no tanque, evaporado ele não vai ser mais. Então ele precisa parar de ser gerado. Então você tem que resfriar o mais rápido possível para parar de ser gerado esse DMS, porque evaporado ele não vai mais ser. E em segundo lugar, a gente também lembrou ali, para promover o chamado cold break, que é uma coagulação das
acho que elas sofrem um enovelamento diferente lá e formam uns flocões que depositam no fundo do tanque. Nessa etapa se faz o chamado whirlpool, que é botar o tanque para girar. Aqui em casa eu faço com a pá. Tem cervejaria que usa uma entrada tangencial, uma bomba com entrada tangencial no tanque. Aí bota o tanque para girar lá. E aí, pelo paradoxo das folhas do chá, quem estudou esse negócio foi o Einstein, a gente bota o troço para girar dentro de um tanque, ao invés da poeira ir para as bordas, a poeira vem para o meio, né? Os sedimentos vêm para o meio. A gente vê isso em xícara de café com açúcar no fundo, tá? E vai para o meio do tanque, e aí, na fábrica, o resfriamento é feito num trocador de placas, um trocador compacto de placas. Passa por esse trocador de calor. Na fábrica, passa por esse trocador de calor, e, na sequência, o mosto já é aerado. Por quê? Solubilidade de gases diminui com o aumento da temperatura. Não é isso, meu professor de termodinâmica? Então, a gente expulsou o oxigênio todo. E numa primeira etapa, numa primeira sacanagem do Thiago aí, falando horário ou anti-horário, tem essa fábula aí no mundo cervejeiro, né, que no hemisfério sul a gente deveria girar no sentido anti-horário por causa das forças de Coriolis e tal e coisa. Mas aí já é muita viagem, né, cara? Mas enfim. Então é feito o resfriamento, na fábrica é feito o resfriamento num trocador de calor. Na sequência, na própria linha, tem uma pedrinha porosa de inox, né? E essa pedrinha tem um T, na tubulação tem um T, né? Num dos ramos desse T tem essa pedrinha, e ali é borbulhado oxigênio puro. Eu não faço assim, já vou falar, nem tem como fazer, né? Eu já vou falar como é que eu faço. Então na fábrica isso vai para o fermentador, já é aerado, já foi aerado, oxigenado o mosto. Vai para o fermentador, os fermentadores são aqueles fermentadores cônicos, tá? E recebe o fermento. Fermenta ali para mim. Caraca, eu tô segurando com a mão aqui, tô no sanhaço já. Caraca. O daqui da porta aqui, só um minutinho. Então aqui um vial de fermento. Fermentinho Saccharomyces cerevisiae, no caso das ale, que são as cervejas de alta fermentação. Saccharomyces pasteurianos, eu nunca consigo falar esse negócio, pasteurianos ou carlsbergenses, que é o fermento para cervejas de baixa fermentação, as lagers. Cervejas de alta fermentação, fermento aí 18 para cima. A Luísa estava se queixando aí de uma aula prática. O problema é que esse processo, só a fase quente, dura 8 horas, Luísa. Aqui em casa eu levo 8 horas para fazer isso, entre essas várias etapas, em média 8 horas. E a fermentação, meses de duração. Mas eu espero poder fazer alguma coisa nessa linha. Você encontra vídeo já na internet, mas eu espero fazer alguma coisa nessa linha também e disponibilizar algum tutorial aí mais prático. Mas você tem razão, eu sei que ficar falando as coisas assim às vezes fica enfadonho. Então isso vai para o fermentador cônico, recebe o fermento tem os tratamentos que a gente aprende, né? Multiplicação do número de células, enfim. Então, considerando que o fermento tem um número de células suficiente, a gente inocula esse fermento no fermentador e aí mantém a temperatura. As cervejas de alta fermentação, fermento ali de 18 até 20 Blau, as belgas fermentam 24, 25, 26 graus, e as cervejas lager, né, as cervejas de baixa fermentação, fermentam ali de 9 a 12 graus. Tem as cervejas híbridas ali no caminho, a Kelch e a Düsseldorf Altbier, tem até uma rivalidade entre essas duas cidades. São cervejas que fermentam com fermento de ale em temperatura baixa, ou fermento de lager em temperatura alta. Também tem as California Common Beers, que são cervejas feitas com fermento de lager, mas fermentadas em alta temperatura. Enfim, já viu, né? Fico louco quando falo desse negócio. Fermentou, acabou o açúcar que a gente sabia, porque você tem as características do mosto, você tem as características do fermento, então você sabe o que esperar em termos de consumo de açúcar. Chegou naquele ponto, né, não vai mais fermentar, você baixa a temperatura para uma temperatura de maturação, onde vão acontecer outros fenômenos físico-químicos que vão arredondar a cerveja, né, vão amalgamar os flavors da cerveja. Olha o linho aí, que maneiro. Steam Beer. Então, vão amalgamar. Então, vão fazer... Tem cerveja minha que matura... Você sabe que tem um apartamentinho lá em Friburgo, às vezes eu deixo cerveja maturando lá 2 anos, 1 ano e meio. Tá? Dependendo do...
Cervejas com alto teor alcoólico precisam de muito tempo para maturar. Cervejas muito amargas, muito lúpulo, precisam de muito tempo para maturar. Isso não quer dizer que não existam as IPAs, as India Pale Ales, que tem uma carga de lúpulo e a gente gosta de beber fresca. Enfim, então essa é a etapa de maturação. E por último, a etapa de cold crash, que é uma semaninha, 3 a 7 dias a 0 grau ou até temperaturas negativas para promover uma última limpeza, uma última clarificação. E aí vai para o invase. Voltar um pouquinho para falar como é que eu faço aqui. Com o meu resfriamento eu faço no tanque, eu não ponho em linha, não tenho trocador de placas, enfim. Eu jogo para o fermentador, que é uma bombona desse tipo aqui, ó. Bombona de plástico alimentício, tá? Jogo o mosto para aí e aí aero ali com uma compressorzinho daqueles de nebulização ou bombinha de aquário. Tá? Importante é ter um filtro de bactéria no meio do caminho. A partir do momento que você resfria o mosto, já está sujeito à contaminação. Então, a partir daí, você começa a ter problema de contaminação, começa a ter que tomar mais cuidado que você já tomava. Então, aqui em casa, eu aero no tanque. Eu boto no fermentador e borbulho ali dentro. Na fábrica, isso é em linha. Ok? Faço a mesma coisa, fermentação, maturação, e aí vem para o invase. Tudo. Na fábrica, o que se faz? Na fábrica, carbonata-se a cerveja. Em algumas fábricas é possível fechar o fermentador quando está faltando um prato. O pessoal fecha o fermentador e acumula o gás da própria fermentação. E aí a bebida é fermentada. E aí o pessoal faz um esquema de enchimento contra pressão para não espumar. Se você pegar chopp e botar na garrafa, você vai ver o que vai acontecer. Né? Então a garrafa precisa estar pressurizada na mesma pressão do tanque. Então tem um equipamentozinho. Carla, pega o contra-pressão lá para mim. É possível você pressurizar a garrafa com um cilindrinho de... Tá dando para ver ali? CO2? Não é abacate não, o abacate está do lado ali. Sim. Então você pressuriza a garrafa na mesma pressão do tanque e faz o enchimento contra pressão. Eu também faço isso. Isso aqui fui eu que fiz. Tá? É possível fazer um equipamentozinho que garante que a garrafa vai estar na mesma pressão do tanque. E aí você enche a garrafa na indústria, isso é feito automaticamente e aí arrolha. Tudo com a sanitização pode ser feita com ácido peracético, pode ser feita com... Eu aqui em casa uso ácido peracético, pode ser uma substância chamada iodofor, diluições adequadas. E as cervejas kosher, né, que são aquelas leis lei de consumo de alimentos do povo judeu, né? Não pode ser feita, pelo que eu soube, não pode ser feita a sanitização com produto químico. Então, pelo que eu soube, ou é chama direta ou vapor. Eles fazem a sanitização com vapor. Isso é o que me foi informado, mas eu não tenho certeza. Posso estar sendo leviano aqui. Em casa, o que eu faço? Às vezes eu faço enchimento contra pressão, eu encho um barril de chopp, pressurizo o barril de chopp com a pressão que eu quero, faço a carbonatação que eu desejo, o nível de carbonatação, isso depende de cerveja para cerveja. Cervejas inglesas têm pouco gás dissolvido. Termodinâmica novamente, porque a temperatura que você fez a maturação dita o quanto de gás você vai conseguir dissolver. Então é possível saber qual a pressão que eu tenho que pressurizar o barril ou o fermentador para garantir a quantidade de solução de CO2 que eu quero para o estilo. Por exemplo, você tem cerveja inglesa baixa carbonatação, Witbier, você tem uma carbonatação mais exuberante. Aqui em casa, então, como eu dizia, às vezes eu carbonato um barril de chopp e aí encho as garrafas com contrapressão. Ou a gente pode fazer o seguinte, deixa vocês conhecerem o resto da minha cozinha aqui. Pode fazer o chamado priming, que é o método mais antigo, né? O que eu faço? Tá vendo aqui? É um baldezinho, balde alimentício. Eu coloco a cerveja ali, vejo quanto eu tenho de cerveja com aquela graduação ali que eu fiz na própria balde e coloco açúcar. A gente faz uma caldazinha para esterilizar o açúcar e dependendo da quantidade de açúcar que você bota, você vai ter mais ou menos gás. Encho as garrafas e arrolho. E aí a cerveja vai refermentar na garrafa. E aí vai gerar o gás dentro da garrafa. O gás é gerado dentro da garrafa. Tá? Que é um processo muito parecido com o da champanhe, né? Champenoise é refermentado também dentro da garrafa. Champanhe é refermentada dentro da garrafa. Tá? E aí é deixar, no caso da cerveja refermentada na garrafa, tem que deixar um tempinho para ela ganhar gás. Se for carbonatação forçada ou
fermentador fechado, né? Pode consumir imediatamente. Beleza? Legal. Peregrino, eu vou tentar passar por uma Perfeito. região aqui onde eu tenha mais sinal, porque de vez em quando você congela e eu definitivamente não estou te escutando. E estranho, o pessoal está me escutando. Está me escutando agora? Tá me escutando? Caraca, cara, Peregrino, eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo, porque eu não estou te escutando. É problema aqui do meu negócio. Eu vou tentar entrar de novo, cara. Peraí. Tá bom, tá bom. Tem algumas perguntas aqui. Ah, me minha ouvindo? mulher aparecendo lá. Deixa eu trocar a Tá câmera. me Fala ouvindo? lá. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Diga lá, diga lá. Não, o pessoal fez algumas perguntas aqui. Ó. Ah, deixa eu só falar um negocinho, rapidinho, que eu esqueci de falar, eu vi o pH-metro aqui. Toda água cervejeira, ela tem que ser declorada, tem que tirar o cloro. A maior parte das fábricas tira tudo, faz osmose reversa, e aí adiciona os sais de interesse. O pH é regulado geral com ácido lático, e a gente usa muito sulfato de magnésio, cloreto de cálcio, sulfato de cálcio, porque o cloreto aumenta a percepção de maltosidade. O sulfato aumenta a percepção, mas equilibra também o amargor. Cálcio e magnésio fazem um amargor mais limpo. Você pode usar carbonatos e bicarbonatos para compensar aquela acidez que os grãos torrados trazem. Enfim, existe toda uma parte físico-química também e de estequiometria por trás para você ajustar a água cervejeira lá do início do processo. Tá? pH, o controle é fundamental. Eu ia mostrar o pH-metrozinho ali. Mas é isso, te interrompi, você ia fazer as perguntas. Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem. Temos aí 8 minutos, 7 minutos e meio. Então, vamos embora. Mete bola. Não sei se me estendi. Uma pergunta foi sobre a água, você respondeu. Sim. A outra pergunta é: subindo para quanto para descanso do alfa? 67 graus? O alfa-amilase, assim, se eu não me engano, não sei de cabeça não, cara, mas eu acho que 67 ela já começa a ter um papel, porque a alfa-amilase, ela tem a dinâmica, assim, a parte de cinética química da alfa-amilase é muito mais frenética do que da beta-amilase. Então a alfa-amilase a gente não precisa se preocupar não, porque quando chegar mais ou menos a temperatura dela, ela vai trabalhar mais rápido que a beta-amilase. Agora, a temperatura boa zona lá para trabalhar com a alfa-amilase, eu considero 72 graus. Se você quiser a alfa-amilase pura, né? Nada de beta trabalhando. Mas a alfa-amilase ela é danada também, ela começa a cortar, mesmo depois de ter deixado uma destrina residual, ela também começa a quebrar se você deixar a alfa-amilase agir direto, ela vai acabar secando a cerveja também. Qual o segredo do milho da pipoca? Milho da pipoca, eu acho que sei qual é a pergunta que tá fazendo. Que uma vez eu usei para gerar uma maior porosidade dentro. Eu fiz eu não me lembro nem que mosto que foi, mas tinha uma goma miserável. Eu acho que foi o Fabão que perguntou esse negócio. Fiz uma goma miserável dentro da minha panela. Aí eu joguei milho de pipoca para aumentar ali a porosidade, gerar uma possibilidade de caminhos ali, enfim. Mas acho que foi uma sacanagem dele ali. Mas, porra, funcionou, bicho. Na moral, funcionou. Mas não fez pipoca não, velho? Não. Dá pra usar milho na cerveja. Todo mundo fica falando, cerveja de milho. Pô, cerveja de milho funciona, cara. As belgas levam... Os belgas usam açúcar pra caramba, usam muitos adjuntos. E a Flanders Red Ale, que é um estilo que eu gosto pra caramba, um estilo ácido, um estilo que tem um toque de acidez, usa milho, né? É possível usar o milho. Saber usar os ingredientes, né, cara? E aí a paleta é infinita, né? O pessoal está perguntando aí por que o fundo falso? Mas acho que já explicou na apresentação. O fundo falso ele oferece um suporte. Ele oferece um suporte para que a cama de grãos, para que as cascas dos grãos se depositem e façam um meio filtrante competente. Que ali, a partir do meio do fundo falso, vai ter uma cama de grãos, né, que vai filtrar o mosto quando ele for recirculado. Perfeito.
Outra pergunta, o DMS pode ser aceitável, dependendo do Pode. paladar cervejeiro? Assim, não é nem do paladar do cervejeiro, mas alguns estilos até se espera um tiquinho de DMS. O DMS não é desagradável, totalmente desagradável. Tem um outro off-flavor muito clássico, que é geralmente usado. Ele é uma substância que é sempre gerada na fermentação, que é o diacetil. Diacetil tem um gosto de manteiga, um flavor de manteiga. E ele é sempre gerado, mas depois ele é consumido. Então, nas lagers é muito comum, como nas lagers, você gera muito de acetil, depois o que se faz no final da fermentação de uma lager? Você sobe para 16, 20 graus até, porque nessa temperatura dá um maior conforto térmico para a levedura e ela consome o diacetil. Tá? Diacetil eu acho muito mais desagradável do que o DMS. Diacetil é manteiga, assim. E olha, que até alguns estilos tem lá um toquezinho que não... Enfim. Agora que eu entendi que a IPA é uma cerveja, porque ao longo aí o pessoal, vou abrir uma IPA. É uma cerveja bastante... Eu entendi que é uma cerveja. É uma cerveja com ênfase no lúpulo, é um estilo com ênfase no lúpulo. Tem as IPAs inglesas e tem as IPAs americanas. Existe uma história aí, pô, os cervejeiros da Serra que estão assistindo vão ter que... Eu vou ter que contar essa história, gente, sinto muito. Se ela é verdade ou não, dane-se. Eu acho essa história uma delícia, então eu vou contar. Né? O que vale é a versão, né? Então vamos embora. Existe uma história de que as tropas inglesas, quando estavam na Índia, né? Que elas começaram a pedir cerveja, como o lúpulo é o conservante natural da cerveja, foi necessário colocar uma dose extra de lúpulo para a cerveja conseguir viajar e chegar lá na Índia. Então, por isso que as IPAs são um pouco mais lupuladas, são mais lupuladas e tal e coisa. Há quem diga que isso é verdade, há quem diga que isso não é verdade. De uma forma ou de outra, todo mundo acaba bêbado. O pessoal está perguntando aqui o seguinte, o consumo de cerveja artesanal, falar artesanal, aumentou na pandemia? Bom, eu não tenho, não é meu business, né? Mas os colegas donos de cervejaria disseram que sim. Disseram que houve um aumento de consumo, né? Foram criados mecanismos de delivery, o hábito de consumo mudou. Eu, sinceramente, eu sinto muita falta. Eu não bebo sozinho, muito difícil beber sozinho. Embora eu goste de cerveja. Eu acho que para mim, o consumo de bebida alcoólica, de um modo geral, cerveja, ou até de comidas mais elaboradas, tem a ver com contato, né? Tem a ver com companhia. Então, óbvio, num primeiro momento eu achei que eu ia morrer nesse negócio dessa pandemia, então eu abri todas as cervejas que eu tinha aqui em casa, entendeu? Saí bebendo como se não houvesse amanhã, porque eventualmente poderia não haver. Então eu resolvi beber tudo que eu tinha aqui em casa. Mas depois de um tempo a gente entra steady state, né? Foi um overshoot. Porra, hoje eu tô terrível, hein? Muito bom, muito bom. Tá faltando 58 segundos. Ah, porra, que coisa, cara. Sério mesmo? Foi muito legal, muita gente apareceu, 40 e poucas pessoas aí para aprender a cerveja. Eu acho que eu vou agora mudar de vinho para cerveja após terças-feiras. A gente vai trocando uma garrafa por lá, uma garrafa para cá. Cara, deixa eu aproveitar para te agradecer muito a oportunidade. Eu faço parte da Acerva, Associação de Cervejeiros Caseiros Artesanais. O nosso objetivo é divulgar a cultura cervejeira, o hábito responsável, o consumo responsável. Divulgar a cultura cervejeira, tem história, tem muita coisa por trás, tem história mesmo, né? Tem estudo de história, tem cultura, tem a ver com esforços de colonização, movimentos de colonização. Então, para a galera conhecer, se aprofundar, consumir melhor, valorizar o produto, exigir da indústria consumo um produto de melhor qualidade. Com isso, a indústria vai ter que comprar mais insumos melhores, contratar profissionais mais competentes. E aí, com isso tudo, todo mundo ganha. Quem bebe, quem faz, todo mundo ganha. Muito obrigado, foi muito bom. Vamos tentar repetir aí até dezembro.